Pois bem, página 62 do livro de Evangelhos, o item número 18. Repete o Sermão do Monte. Bom, eu coloquei aqui, quando nós comentamos sobre o Sermão do Monte, eu falei para vocês, o Sermão do Monte de Mateus, ele é diferente de Lucas. Eles são muito semelhantes. Eu até comentei aí, olha, no livro. Muitos acreditam que este sermão do Evangelho de Lucas é o mesmo de Mateus, mas na verdade é outro sermão com o mesmo tema, ou seja, uma série de conselhos para a vida cristã, né? A diferença é mostrada no lugar onde o sermão foi pronunciado. O de Lucas foi pronunciado em um lugar plano, após descer algum monte, enquanto o sermão de Mateus foi pronunciado no alto do monte. Ok? Bom, como o sermão de Lucas é muito parecido, eu fiz o seguinte, eu tirei do sermão de Lucas algumas partes só que ele, que no sermão de Mateus não foi citado, ok? Então, abre aí no Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu vou ler primeiro o versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima, de Tiro e de Sidom. Costa marítima, exatamente, porque Tiro e Sidom, como eu falei para vocês, era a região dos fenícios, uma região de um povo que ele controlava a navegação no mundo antigo. Eles são vamos dizer, os criadores da navegação em alto mar e dominaram essa navegação por muitos séculos. Os fenícios existem desde 1500. Eles foram vencidos pelos romanos nesse período agora. Os romanos venceram eles, né? Venceram eles, mas eles eram um povo pagão e que dominava a navegação. E agora o versículo 24 também, desse mesmo sermão de Lucas, Jesus diz o seguinte: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então Jesus, ele é uma parte aqui que Mateus ele não tem algo similar. Então por isso eu destaquei essa parte aqui nesse sermão. Que ele começa a dizer, e principalmente aqueles que estão bem nesse momento, e certamente está aqui por trás também a ideia daqueles que estão rejeitando Jesus. Porque aqueles exatamente que fazem parte do governo de Herodes, esses viviam muito bem. Seria como você hoje está envolvido numa política, uma política extremamente corrupta. Se você acha que a política do Brasil é corrupta, aquela política era extremamente corrupta. A política de Roma, podemos dizer que era de um padrão corrupto. Diz a história, por exemplo, os bárbaros, eles, quando eles empenhavam a palavra, né, com o comandante, né, faziam um trato com o comandante romano. Isso vai acontecer muitas vezes na história. O exército bárbaro A se juntar ao exército romano para atacar a tribo dos bárbaros B. E os bárbaros sempre cumpriam a palavra, né? E os romanos, eles sempre estavam traindo os bárbaros, tá, ok? Então, a política romana era uma política de traição tremenda. Até diz que o imperador, o homem que, vamos dizer, fundou o Império Romano, que foi chamado César, ele tinha um ditado que ele dizia: eu amo a traição, mas eu abomino o traidor. Porque tinham pessoas que vinham trair, né? Um adversário de César, e vinha trazer aquela traição para César. Aí César dizia, né?
eu amo a traição, mas eu odeio o traidor. Eu aproveito que ele já ele traiu, né, o companheiro dele lá, veio fazer essa traição, mas eu vou matar ele, eu vou matar esse traidor, porque traidor por perto não é bom. Então os romanos eles tinham essa fama. Não? Era uma política realmente que você passava por cima da vontade dos outros. Tanto que, historicamente, aquele ditado, os fins justificam os meios, ele vem de onde? Ele vem de um poeta, né, Maquiavel, que ele dizia como seria o homem que iria reerguer o Império Romano. Ele tinha que ter essa essência do Império Romano. Os fins justificam os meios. Ok? Então, era um povo assim. Você está envolvido na política de Herodes, que além de ter essa política suja, ele tinha o mal da religião. O que significa esse mal da religião? É aquele problema de um indivíduo que ele serve a religião de uma maneira falsa. E acaba que Satanás vai usar muito essa pessoa, como usava os Herodes. Às vezes tinham pessoas de outros povos que não eram tão mal quanto Herodes. Não, mas é como aquele caso de uma pessoa que se desvia, né? Ela, vamos dizer, a pessoa que se desvia é como um falso religioso, fica como um falso religioso. E a Bíblia diz que a situação dele é pior, que o número de demônios aumenta agindo na vida dele. Então era um povo corrupto. E eles, por conta dessa corrupção, mas porque eles viviam bem, tanto de fama quanto de recurso financeiro, enquanto a grande maioria da população estava passando dificuldade, tinham que esperar o Messias, mas algumas autoridades estavam bem, né? Então certamente Jesus está falando para eles aqui, ok? Jesus está falando para eles, por quê? Porque esse poder que sustentava eles iria cair. Bom, se nós estivermos no ano 27, ele vai cair em 43 anos, porque ele cai no ano 70. Então, todo aquele poder, principalmente os sacerdotes. Os sacerdotes, eles funcionavam como governadores, eles eram uma autoridade dentro do sistema de governo de Roma. Os sacerdotes, eles quase deixaram de existir na história, porque aí só os fariseus que viviam de ensinar a Bíblia, só os fariseus que conseguiram se sustentar como uma entidade, um grupo, porque eles mantiveram as escolas de estudo da lei, porque os judeus continuaram existindo como pessoas e bem financeiramente, então eles pagavam os professores. Os fariseus vão continuar existindo. Mas os sacerdotes, o que foi feito deles? Eles não tinham mais como fazer sacrifício, e nesse período eles tinham deixado o trabalho de ensinar a lei para os fariseus. Quando forem destruídos, os sacerdotes eram grupos que não entendiam praticamente nada das Escrituras. Tanto como eu tenho dito para vocês, o sumo sacerdote desse período, o principal, ele não acreditava que o profeta, nas Escrituras do profeta Isaías, porque ele era saduceu, a Bíblia diz que ele era saduceu. E os saduceus não acreditavam no profeta Isaías, no profeta Jeremias, no profeta Daniel. Era uma escritura comum, que podia ter acertos e ter erros. Eles só acreditavam nos livros de Moisés. Então, olha só, o líder dos sacerdotes. Então, quando o templo for destruído, esses que estão envolvidos nesse político vão perder o apoio político de Roma, e para os sacerdotes vai ser pior ainda, porque eles não vão ter mais como realizar sacrifício e eles, vamos dizer, desaparecem na história. Inclusive, o imperador de Roma vai chegar ao ponto de dizer o seguinte: antes vocês pagavam um imposto, como um dízimo, né, para o templo. Agora vocês vão ter que continuar pagando esse imposto, só que vai ser para o templo de Júpiter. Então, eles perderam o direito, né, de ensinar a lei, de fazer sacrifícios. Então, os sacerdotes eles quase desapareceram. Nós sabemos hoje que Israel resgatou, e eles têm
a genealogia dos sacerdotes, porque até como um momento super profético que nós estamos vivendo, Israel já fez a cópia de todas as peças do tabernáculo, só não fez da arca. Tá bom? E também fez levantamento, e há pelo menos uns 10 anos eu ouço falar de sacerdotes sendo treinados exatamente para fazer aquele ritual, para tentar retomar aquele ritual. Então, pelo menos há 10 anos eu vi uma reportagem no Mensageiro da Paz tratando desse assunto, tá ok? Que é super profético. Então, desde aqueles dias do ano 70, quando o sacrifício for encerrado, eles estão tentando voltar com o sacrifício. Em 2020, eles ainda não têm o tempo, mas em 2020 eles solicitaram o governo, tá ok? Para que o governo permitisse eles retomarem o sacrifício do Cordeiro Pascal, mesmo sem templos. Nós sabemos que esse sacrifício ele não vai ter nenhum valor diante de Deus. A Bíblia diz que eles vão retomar. O profeta Ezequiel viu claramente isso, né, descrevendo o período da grande tribulação. Vai ter um período que o sacrifício vai acontecer novamente. E Daniel vê esse sacrifício que Ezequiel vê acontecendo na grande tribulação, Daniel vê esse sacrifício sendo interrompido na metade da grande tribulação. Então, eles vão retomar esse sacrifício em algum momento, ok? Porque ele só é interrompido na metade da grande tribulação. Então, nós sabemos que os sacerdotes sobreviveram, mas assim, eles não exerceram esse ministério desde o ano 70, não exercem esse ministério desde o ano 70. Então, se não fosse o milagre de Deus, se não fosse Deus na sua promessa a Abraão, eles teriam desaparecido. Humanamente não tem como. Tanto que nós, normalmente, na história, nós comparamos. Eu não falei para vocês, estamos falando desse povo, os fenícios, de Tiro e de Sidom. Esse povo desapareceu, irmãos. E eles eram muito maiores que Israel. Porque eles eram um povo assim que eles não viviam em guerra. Eles viviam do comércio. E com isso eles enriqueceram muito. Eles dominavam da Espanha, eles dominavam todo o mar Mediterrâneo. E acaba que eles vão confrontar com Roma, vai começar a confrontar com eles, não? Mas eles não faziam guerra com ninguém. Roma começou a confrontar com eles porque Roma queria a grande riqueza do comércio que eles dominavam. E isso eles dominavam desde 1500 a.C. Todas aquelas colônias, desde a Espanha, tudo tinha sido fundado por esse povo chamado fenícios. Eles eram muito ricos. Eles eram muito ricos. E diz a história que os romanos perdiam para os fenícios porque eles eram assim, navegadores de alto mar. Dizem que eles estiveram até no Brasil. E os romanos, os barcos deles eram para navegação em mares menores, né? Então, os barcos dos fenícios era comparado a uma Ferrari. E o barco dos romanos era comparado a um Fusquinha 66 com problema de motor. Até que diz a história que os romanos capturaram um barco e falaram para os marinheiros: olha, ou vocês nos ensinam a construir esse barco ou nós vamos matar todo mundo. E os marinheiros, os fenícios, como eles eram muito ricos, eles não lutavam. Eles contratavam, né, pagavam pessoas para lutar por eles. E aí os marinheiros falaram: não, nós só trabalhamos para os fenícios, vocês pagam aí, nós vamos ensinar vocês. E assim esse grupo ensinou os romanos, que conseguiram fazer frente e acabar por vencer, porque em termos de exército eles eram superiores, né? Tá bom? Então, esse povo, ele desapareceu. Era um povo muito mais rico que Israel, estava espalhado pelo mundo, ok? Mas esse povo, ele hoje simplesmente não existe mais. Os fenícios não existem. Quando o primeiro-ministro de Israel
teve aqui no Brasil, foi esse atual ministro, ele até citou como exemplo, ele falou: onde estão os egípcios antigos? Os egípcios antigos deixaram de existir, irmãos. Os gregos dominaram aquela região, aí depois levaram a cultura grega, aí depois os turcos dominaram aquela região. Hoje na verdade, um grupo que não se identifica mais com aquele Egito antigo. É um grupo, na verdade, islâmico, que não tem nenhuma identificação. Aquele Egito antigo deixou de existir. Okay? Os fenícios, ele citou, os fenícios deixaram de existir, mas Israel está aqui. Quando ele esteve no Brasil, ele citou, e acredito que ele faça isso praticamente em todo o país que ele chegue, porque é uma grande evidência de que Israel não é um povo comum, porque ele sabe que o mundo tem as Bíblias nas mãos. Mesmo através de um catolicismo que por muito tempo tentou impedir que o povo tivesse a Bíblia, mas a Bíblia acabou chegando, a Bíblia está nas mãos de todos, todos conhecem, até hoje estudam a história da Bíblia de alguma maneira, tá bom? Ou porque está estudando leis, né? Ou tem que estudar a história antiga, e a Bíblia conta a história antiga. Os judeus, as escolas judaicas hoje, elas estudam o Novo Testamento. Por quê? Qual o documento mais confiável que descreve a vida dos judeus nos dias do Novo Testamento? A Bíblia. Ela tem nome de uma série de judeus que eles não têm em nenhum outro documento, e que depois a arqueologia comprovou nomes, né, desses personagens. Enquanto a história judaica, como estava semi-destruída, eles mantiveram principalmente a escritura do Antigo Testamento, mas os documentos do Novo Testamento eram reduzidíssimos. Okay? Então, mesmo assim, os judeus vivendo sendo espalhados pelo mundo, a princípio romanos, proibindo de ensinar a lei, proibindo de manter o seu culto, porque eles fizeram uma rebelião contra o Império, e Roma não aceitava isso, ele destruía, como ele destruiu os fenícios. Eles falaram a mesma coisa: vamos destruir Israel. O livro História dos Hebreus, Flávio Joséfo escreveu ele. Quem foi que financiou aquele livro? As pessoas, para fazerem uma obra dessa, era financiado, né? Foi o imperador romano, Vespasiano, o homem que destruiu Jerusalém, porque ele queria botar aquilo no seu currículo. Veja como é grandiosa a história desse povo que eu destruí, né? Tanto que, na história, os judeus não gostam de Flávio Joséfo por ele ter aceitado escrever essa história. Mas, por outro lado, ele acabou nos enriquecendo. Flávio Joséfo fala até de Jesus, né? Então, ele foi financiado pelo imperador romano, mas acabou tendo um bom resultado, né?